Boa tarde, Darcy. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Foi o primeiro a entrar. Um abraço para Adelaide. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem de saúde? Tudo bem na sua família? Ricardo, boa tarde. Tudo bem com você? Um abraço para Jandira. Ô, Darcy, eu estou bem, graças a Deus. Dentro da possibilidade. Fernando, tudo jóia? Como é que você está? Margarete, boa tarde. Manda um abraço para ela para mim, por favor. Leandro, garotão, como é que estão as coisas? Kátia. Leandro, um abraço para você, para sua família, tá bom? Prazer revê-lo. Kátia, tudo bem com você? Nos abençoe, Kátia. Muito obrigado. Um abraço para o Rogério. Que bom, daqui a pouco nós estamos começando nosso encontro. Começando, nós já começamos, né? É, nós vamos iniciar nossa conversa. Boa tarde, Fabiola. Como é que você está? Tudo jóia? Um abraço para o Alisson. Helena, boa tarde. Tudo bem com você? Um abraço pro seu marido. Obrigado. Obrigado, Kátia. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Vamos. Nós temos 2 minutos de vídeo. Nós vamos só esperar mais algum tempo. Temos as 7 pessoas. Aqui constam, né? 7 pessoas online. 8 agora. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se é problema de sinal. Boa tarde, Beatriz. Seja bem-vinda. Marcelina. Seja bem-vinda. Um abraço para vocês, para a família de vocês. É prazer recebê-los aqui conosco, né? Vamos pedir a Deus que possa nos iluminar, a todos que nos encontramos nessa tarde de sábado, presentes nesse encontro, e pedir ao Pai que possa nos abençoar, os nossos lares, trazendo a sua luz até nós, nossos corações, nossos sentimentos, nossas emoções sejam trabalhados por essa equipe de espíritos amorosos que permitem com que a palavra de Jesus chegue até nós, que nós possamos fazer dessa palavra um agente modificador dos nossos sentimentos em desequilíbrio, possamos atuar em equilíbrio em nossas vidas, com equilíbrio em nossas vidas. Dona Dirce, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Semana passada eu esqueci da senhora, né? Hoje eu não esqueço, não. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Ei, Rosa, tudo bem com você, querida? Como é que estão as coisas? Um abraço pro Nivaldo. Luiz Eduardo, boa tarde. Como é que você está? Tudo jóia? Faz o favor, manda um abraço para mim, para dona Marilene, por favor. Vamos iniciar nosso trabalho dessa tarde falando sobre misericórdia, sabe? Ensinamento esse que consta, né? Do Sermão da Montanha, né? Logo no seu início, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Misericórdia que tem uma origem, a palavra misericórdia, ela tem uma origem latina, que é a união de duas palavras. Uma delas é miserere, ou miseratio, né, que significa miséria, e cordis, né, que significa coração, né, ou compaixão também. E tem um significado, que é a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, né? Então, quando nós temos a capacidade de sentir o que as outras pessoas sentem, né, nós estamos tendo misericórdia ou compaixão dessa pessoa. Sentir, né, aproximar os nossos sentimentos dos sentimentos de alguém.
Isso quer dizer que nós começamos a ficar solidários com essas pessoas, com algumas pessoas. Solidariedade. Um coração que se compadece da miséria humana. E nós aprendemos a palavra misericórdia nesse país nosso, né? Desde cedo, eu, de origem católica, né? Na igreja. Viviane, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Um abraço para você, para sua família. Desde cedo, na missa católica, quando eu frequentava e frequentei muitas, né? É, é, onde nós costumávamos, de um momento, pedir piedade e misericórdia, né? Por nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de misericórdia, né? De nós. Se eu não me engano, se eu não estou com minha memória falha, era assim que nós pedíamos. É, e ele próprio, Jesus, se compadeceu, né? De nossa miséria. Mas ele nos olhava como miseráveis, não no sentido que nós costumamos pensar do que seja a palavra miserável, no sentido da pobreza humana. Não, talvez seja no sentido da pobreza espiritual. No sentido da pobreza espiritual, Jesus se compadeceu de nós e enviou vários apóstolos, vários ministros, vários auxiliares, né, próximos dele, para levar a nós alguma mensagem que trouxesse às nossas misérias um pouco de alento, um pouco de tranquilidade, um pouco de luz. Então, é, é, quando nós ouvimos a palavra miséria, né, nós não devemos vinculá-la à miséria física, aquela que nós definimos como pobreza material, né? Mas a pobreza dos nossos recursos espirituais. E para isso Jesus moveu o mundo para que essa mensagem chegasse até nós. E é assim que ele diz que se nós aprendermos a ter compaixão, nós também, o Pai também sentirá por nós compaixão. Nós vamos entendendo que na relação de ação e reação, de trocas, né, aquilo que nós damos, nós recebemos de volta. Então, esse receber compaixão, ele exige que nós também aprendamos a dar compaixão. É esse o sentido desse, de, desse, desse ensinamento de Jesus. Quando Jesus estava no alto da montanha, lá no alto do monte, e disse, né, as bem-aventuranças, né, ele tinha ao redor de si uma turma de vários tipos de dor, né? Mas as misérias nem eram as misérias tanto assim econômicas, mas principalmente aquelas que geravam dor no espírito. E essa dor ele veio oferecer o bálsamo, né? Esse bálsamo divino que foi a própria presença do Cristo diante de nós aqui no planeta Terra. É, Jesus, ele, se fosse considerarmos Jesus como um mendigo, ele foi considerado um mendigo até pelos historiadores, né? Ele não tinha nenhum travesseiro para ele, não tinha nenhuma pedra que ele pudesse dizer que era sua, né? Ele foi isento de qualquer tipo de posse, né, humana, a não ser aquilo que ele possuía, que ele tinha recebido do Pai, que era todo o amor que o Pai, que ele fizera crescer dentro dele desde a criação desse planeta Terra. É, é, certamente porque Jesus não olhava por essa pobreza física, mas ele queria que nós tivéssemos a riqueza espiritual. Uma riqueza essa que ele nos ofereceu através dos seus ensinamentos.
né, que são preciosos em todos os momentos. E assim foi que Jesus veio até nós, sabe? Nascendo numa estrebaria, entre animais, e antes de começar o seu apostolado, se preparou 30 anos, né, para, durante 3 anos, distribuir o seu maior tesouro, que era o seu amor a nós, essa humanidade que nós frequentamos até hoje. Né? Poderíamos estar em lugares melhores, mas estamos aqui, né, no planeta Terra. É, e, e uma dessas leituras que nós lemos essa semana, nós verificamos que os autores espirituais dizem que os ensinamentos não eram próprios para a grande maioria das pessoas que estavam lá ao redor dele. Né? A humanidade daquela época de Jesus, ela tinha outras preocupações totalmente diferentes das que nós hoje temos. Né? Aliás, das preocupações de aguardar alguém que nos desse algo espiritual. Né? Não, eles queriam muito, muito, muito mesmo alguém que chegasse a eles e desse a eles algo material. Material sendo liberdade, por exemplo, né? Liberdade, poder. Liberdade e poder eram os desejos, né? A cura do corpo, nunca imaginando a cura do espírito, né? Como é que fala? A palavra de consolo chegava porque eles já estavam acostumados, que ele era um povo religioso, totalmente religioso, mas não no nível que Jesus se apresentou. E Jesus hoje ainda presente, né, para nós nos evangelhos, ele somente começa a falar para os nossos corações recentemente. Né? Se nós formos imaginar que 2000 anos se passaram desde a sua presença física aqui na Terra, e hoje nós começamos a nos tocar pela palavra do Evangelho, então nós poderíamos sentir que estamos um pouco atrasados nessa trajetória? Poderíamos, né? Não sei. Sentir que a hora é agora, né? Que o tempo urge, né? Para que nós mudemos, né, o nosso comportamento, esquecendo um pouco daquilo que é material, para que nós pensemos um pouco naquilo que é espiritual. Talvez esse é um convite que Jesus tenha feito a todos nós. Nós mudemos o nosso ponto de vista, né? Ele tocou muito poucos corações naquela época, né? De uma turma pequena, numa cidade pequena de Nazaré. Depois ele passou um pouco para Jerusalém, e de Jerusalém aquela mensagem dele se espalhou pelo mundo. Hoje metade do mundo já ouve falar em Cristo, né? Nem a outra metade ainda estão mergulhados em outras religiões, em outros pensamentos. Boa tarde, Fabrícia, tudo bem com você? Boa tarde, Wagner. Ei, Denise, boa tarde. Fabrícia, um abraço para você, para dona Dilma, para Vitória, para Simone, Wagner, para as meninas, e para o Gladstone, Denise. Um abraço para vocês, muito obrigado pela presença. Porém, nós podemos afirmar que naquela época ele tocou alguns corações, e é sobre esses corações que nós vamos conversar agora. Hoje nós vamos falar de pessoas, né? Nós vamos falar de pessoas. Eu estou bem, graças a Deus. E você também está bem? Espero que sim. Eu vou falar de pessoas, né? E nós vamos, antes de falar dessas pessoas que se tornaram seus apóstolos, né? Falaremos
de um exemplo que nós podemos seguir em nossas vidas para muitas coisas. Vamos dizer assim, eu estava assistindo uma palestra de filosofia, né? Não tem nada a ver de religião. E o cara deu um exemplo, o seguinte: você tem uma pedra na mão. Então, vamos dizer aqui, você tem uma pedra na mão, arremessa essa pedra na água. Essa pedra vai, faz um círculo e pá, bate na água. A partir do momento em que ela bateu na água, ela forma pequenas ondas, né, que são o reflexo inicial da batida da pedra. Então vai fazendo aquelas ondinhas em círculos, né? Aquele círculo vai crescendo, as ondinhas vão crescendo. Então, esse filósofo estava dizendo que há certas pessoas que são muito superficiais, como se essa pedra fosse algo bom e alguém dissesse algo bom. E alguém dissesse algo bom, tipo assim, vamos perdoar, vamos amar. Mas pessoas que são muito superficiais, elas não têm essa ideia ainda do que seja perdoar e amar. Então, quando você lança essa pedra bate na superficialidade das pessoas. Acontece que essa pedra vai afundar. Então, se ela está aqui na base da água e ela vai fazendo assim, ela vai afundando, 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 até chegar no fundo da lagoa ou da água onde que ela foi feita. A pedra não para depois que ela foi lançada. Ela pode bater no início, as pessoas ouvirem e dizerem: não me importa se eu devo perdoar ou não. Eu só penso em mim mesmo. Não me importa se o outro está doente. Importa se eu estou. Né? Então, quer dizer, há algumas pessoas, a palavra de Jesus ainda é muito superficial. Tá? Os ensinamentos são muito superficiais. Não chegam a atingir e nem a descer essa água. Mas quando começam a descer, começam a fazer seus efeitos. E os primeiros efeitos são aquelas pessoas que pensam sim em si, mas nas vantagens que ela obteria se ela perdoasse. Nas vantagens que ela obteria se ela tivesse uma religião. Nas vantagens que ela obteria se ela fosse de agir de determinada forma. Então elas começam, enquanto a pedra está descendo, elas já começam a aprender a amar, desde que esse amar lhe traga algum, algum complemento. Elas pensam em ter compaixão, desde que elas recebam em troca alguma compaixão, desde que elas recebam em troca algo que vai lhes favorecer. Mas essa pedra continua descendo. E um dia, essa pedra chegará no fundo, quando tocará nossas consciências. E aí nós, né, que recebemos a princípio a palavra de Jesus com muita superficialidade, né, hoje nós temos a oportunidade de permitir que essa superficialidade, essa pedra, esse ensinamento de Jesus, chegue ao fundo das nossas almas, transformando nossas almas. Sabe? Então, é aquela situação em que nós somos modificados. De repente, um milagre acontece em nossas vidas e nós recebemos esse milagre dentro de nós, nos transformando realmente, passando a trabalhar a compaixão, o perdão e o amor da forma verdadeira, como deveríamos ser. Mas primeiro, nós tivemos que passar pela fase da superficialidade. A pedra lançada na água, simplesmente superficial. Depois começamos a trabalhar com os nossos interesses pessoais. Rezamos só para a gente da nossa família. Rezamos só para aqueles que pensam igual a gente. E depois essa pedra vai descendo, que são as pedras dos ensinamentos de Jesus, até chegar no fundo das nossas consciências, onde nós começamos a preocupar com o próximo, seja ele quem for. Esse é o ensinamento que Jesus ofereceu a algumas pessoas naquela época também. E nós vamos dizer que foram personagens que secundaram a presença de Jesus no momento em
que ele estava na Terra. E nós não podemos deixar de falar, né? Em princípio. Que Vivian, boa tarde, tudo bem com você? Saudades de você. Juliana Sana, boa tarde. Rita Baó. Rita, boa tarde. Um abraço para vocês, um abraço para suas famílias. Prazer revê-la, Vivian, né? Quanto tempo que a gente não se vê. Rita, um abraço para a Aline, para o Lucas, para o Robson, Juliano, para Clara. Então, voltando ao assunto, foram personagens que secundaram, que foram importantíssimos nesse evangelho, que servem de exemplo e que modificaram muito. E da primeira pessoa foi Maria Madalena, né? Odiada por ser meretriz. Odiada pelos fariseus, os mesmos que à noite iam escondidos procurá-la. Odiada pelo dinheiro que ela tinha e conseguia, porque era bonita e dava prazer àqueles homens. E que um dia ficou sabendo que Jesus veio, estava a meia hora de distância de barco, né? Segundo nossa irmã Amélia Rodrigues, eu acho que é a Amélia Rodrigues que escreve esse conto, né? Essa história de Jesus. Então ela se tocou, alguém avisou a ela: ó, Jesus está a meia hora de barco daqui. Ela juntou todas as suas coisas, mudou a sua roupagem e foi atrás de Jesus. E mudou toda a sua história, né? Sendo uma das discípulas de Jesus, a se entregar pelo amor de Jesus, né? Em sacrifício, né? E sendo, inclusive, apartada do grupo de apóstolos por sua condição de meretriz, de ex-mulher, ex-meretriz, mas que havia mudado seu comportamento, mas que os apóstolos machistas não aceitavam a sua presença. Inclusive, ela foi a primeira a saber que Jesus havia voltado. Jesus disse a ela: não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Ela foi informar aos apóstolos, os apóstolos não acreditavam, não acreditaram nela. Personagem que veio a falecer, né, que veio a pregar para os leprosos, porque os apóstolos não permitiram que ela estivesse perto, que ela permanecesse perto deles após a passagem de Jesus. E aí ela foi e deu o exemplo de vida pregando para leprosos, já que os leprosos a aceitaram. A outra personagem muito conhecida é Zaqueu, né? Odiado por ser rico, cobrador de impostos, publicano, né? Era baixinho, soube que Jesus estava perto, não tinha como enxergar Jesus, subiu num sicômoro. Sicômoro é uma árvore chamada figueira brava. E Jesus, vendo ele no alto da árvore, disse a ele, né, desça, que hoje cearei na sua casa. Né? Zaqueu, que substituiu, mudou tanto, que substituiu Judas Iscariotes, né? Mudando o nome para Matias. Ele foi o 13º apóstolo. Ele entrou no lugar de Judas, quando Judas suicidou. Matias, que veio a ser Quinto Vero, no livro Ave Luz. Zaqueu, que veio a ser Bezerra de Menezes, né? E que atua no plano espiritual até hoje, né? Mesmo a convite de Nossa Senhora para se retirar, Zaqueu até hoje escolhe trabalhar conosco, até que a última ovelha seja salva. Foi esse o pedido que ele fez a Maria. Do lado de Zaqueu, morando na mesma cidade, porque Zaqueu era de Jericó, nós tínhamos o cego de Jericó, né? Odiado por ser pobre, cego e mendigo. Né? Grita, sentindo a presença de Jesus: Senhor, tende compaixão de mim. Isso quer dizer: Senhor, tende misericórdia de mim. Toca Jesus, Jesus pede para trazê-lo, toca Jesus assim no coração, né? Toca Jesus no coração
Jesus pede para apresentá-lo. Jesus o separa da multidão, leva ele para fora da cidade, cura-o. E esse cego de Jericó passa a ser um dos apóstolos de Jesus. Talvez um dos 500 da Galileia, que Jesus, após a sua descida da cruz, né, a sua ressurreição, ele prega para muitas pessoas e manda 500 apóstolos para o mundo inteiro. O cego de Jericó, muito provavelmente, estava nesse meio. Nós temos um soldado chamado Longinos, né, que perfura Jesus, que durante a caminhada da crucificação de Jesus até o Gólgota, ele ouve, né, que Jesus tinha que ter os joelhos quebrados para não cumprir a, a profecia que dizia que quando o Messias viesse, seus ossos não seriam quebrados. E os fariseus, eles planejavam quebrar os joelhos de Jesus na cruz para apressar a morte dele. E Longinos ficou revoltadíssimo com isso. E quando começaram a dizer assim, furar, vamos quebrar os joelhos de Jesus para que a profecia não se cumpra, profecia essa que está eu anotei aqui, Salmos e Êxodo, né? Ele se apressou, pegou a lança, perfurou Jesus do lado e verificou que Jesus já estava morto e não precisavam quebrar o joelho dele, né? Esse próprio Longinos, na hora que perfura, diz a tradição diz que espirrou, né, um líquido no olho dele que tinha um defeito, ele tinha um defeito na visão. Os romanos não aceitavam defeitos de soldados, mas ele era tão bravo nas lutas que eles aceitaram, né? E esse líquido caiu nos olhos de Longinos, que se transformou, abandonou, né, o império, abandonou os romanos, os soldados, e foi viver na Capadócia. Mas a Pilatos ficou sabendo da história desse soldado e mandou decapitá-lo. Que veio a ser depois, lá pelo ano 900, São Longuinho, né? Quando nós falamos de São Longuinho, nós estamos falando desse soldado. Além do mais, ele foi convidado, né, por Jesus, pessoalmente, para se encarnar no Brasil, na figura de Dom Pedro II, né? Então, modificou-se também essa caminhada, né? Ei, Penha, tudo bem? Um abraço para você, boa tarde. Um abraço para você, para sua família. E nós temos também um outro personagem, né? O principal personagem dessa tarde, que nós vamos falar sobre Nicodemos, né? Nicodemos não entendia o que Jesus dizia, mas ele, logicamente, dentro da cabeça dele, ele queria entender Jesus, né? Nicodemos, que aparece 3 vezes no Evangelho, uma no início do Evangelho, outra no meio do Evangelho e a outra no final do Evangelho. No início do Evangelho, ele aparece para Jesus e Jesus disse a ele, né, Nicodemos, é preciso que o homem nasça de novo. E ele diz aquelas frases conhecidas: como poderá o homem nascer de novo, voltar ao ventre da sua mãe? É preciso que ele nasça da água e do Espírito, né? E aí no final ele diz assim: se não credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? E aquelas palavras de Jesus são tocantes no coração de Nicodemos, né? Tão tocantes no coração de Nicodemos que Nicodemos aparece a segunda vez quando eles planejam o assassinato de Jesus no Sinédrio. E Nicodemos defende Jesus, né? Dizendo: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Então,
Nicodemos já havia se modificado, ele se arriscou o seu pescoço por Jesus, né? Então Jesus não foi condenado porque primeiro precisavam ouvi-lo, né? Coisa que não, na verdade não aconteceu, né? E na terceira vez ele ajuda José de Arimateia a levar o corpo de Jesus para o sepulcro, já modificado, né? Mas sendo sido ele quem pediu a Pilatos o corpo de Jesus, para que fosse enterrado de forma digna, né? E não tivesse o corpo roubado pelos judeus, para que não houvesse nenhum tipo de situação em que ele pudesse ser ou ressuscitar, né? Bom dia, Paty. Boa tarde, Paty. Tudo bem com você? Porém, a vida passa, né? E ele foi levado a pensar muito, pensar, pensar, pensar. E o nosso irmão X, nos conta, né, no livro, ai, é a dificuldade que eu tenho, Estante da Vida, né? O último capítulo do livro, Estante da Vida. Simone, boa tarde. Wagner entrou primeiro ou vocês entraram juntos? Tudo bem com você? Então, é, o irmão X, ele conta uma história, né, de Nicodemos, que Nicodemos, no plano espiritual, ele é um instrutor, né, nos planos superiores, né, ele é um instrutor, trabalha no Brasil, né, e se aproximou de Humberto de Campos para contar sua história, né, após aquele, aquele momento, né, da crucificação, após Jesus ter ressuscitado, após Jesus ter dito aos 500 da Galileia para sair no mundo pregando a sua palavra, né, o último capítulo desse livro que diz assim, tem o título, né, Por que, Senhor? Já o título é interessantíssimo, né? Por quê? Porque nós costumamos perguntar por que certas coisas acontecem, Senhor, que nós não entendemos quando alguém da nossa família se vai mais cedo do que a gente, quando certos acontecimentos acontecem e nós começamos a questionar Jesus a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E normalmente nós começamos assim: por que, Senhor? O Senhor permitiu que fulano, ciclano, beltrano fizessem isso comigo. Por que, Senhor, o Senhor permitiu que as coisas tomassem esse rumo? Por que, Senhor? O Senhor permitiu que assim acontecesse, assado, desse jeito, desse modo. Mas não era do jeito que eu achava que tinha que ser, não era da forma. E nós começamos a questionar: por que, Senhor? E é o título, né, da história, do conto número 40 desse livro aqui, Estante da Vida. Muito bonito, sabe? E ele começa: após a aparição do Senhor aos 500 da Galiléia, certo dia Nicodemos caminhava à beira do mar da Galiléia, cheio de dúvidas. Ele sentia um entrechoque de duas ideias, as ideias de Jesus e as ideias dos judeus. Ante os ensinamentos de Jesus, como conciliar justiça e misericórdia? Como conciliar responsabilidade e perdão? Como conciliar o bem e o mal? Como diferenciar entre o prêmio e o castigo? E isso ia passando na cabeça dele. Ele, que era um intérprete da lei mosaica, suplicou a Jesus prostrando-se na areia. E Jesus, de repente, caminha lentamente ao encontro dele, ele com a cabeça baixa. Jesus toca a cabeça dele e diz assim: Nicodemos, que pretendes de mim? E Nicodemos, né, dessa forma agora, eu vou começar a ler um pouco, mas eu vou ler de uma forma que nós possamos entender, compreender mais tranquilamente. Nós temos 25 minutos para fazer essa leitura, e é uma boa leitura, uma leitura tranquila, né? Pati, boa tarde. Eu te dei boa tarde. Simone, eu dei boa tarde. Senhor, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste?
Quer dizer, olha o porquê, né? A cabeça de Nicodemos estava muito doida, muito mexida, com tudo aquilo que vinha. Ele era um fariseu, ele tinha voz de comando no Sinédrio. Como? Como? Né? E ele estava cheio de porquês. E ele começa. Por que te banqueteasse com pecadores e tantas vezes te referistes quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Né? É, e Jesus responde a ele assim: Nunca te disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, mas sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Né? E esse ensinamento de Jesus, né, nessa frase, mostra muito bem, né, que ele não veio socorrer os sãos. E os fariseus se julgavam sãos. Então Jesus não teria nada a passar para eles de novo. Eles se julgavam sãos. Jesus tinha que banquetear com os pecadores mesmo, né? E uma vez eu até me questionei pessoalmente, né? Se Jesus encarnasse hoje aqui na Terra, onde que ele seria encontrado? Ele seria encontrado nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas? Ou seria encontrado nos conglomerados, debaixo das pontes, junto aos necessitados? Se Jesus encarnasse aqui hoje, então aparecesse aqui hoje, onde ele iria? Ele iria numa igreja, ou num centro espírita, num desses templos, ou ele iria socorrer os necessitados? Certamente ele iria socorrer os necessitados. Ele iria aos hospitais, ele iria aos asilos, ele iria aos orfanatos, ele iria debaixo das pontes, ele iria nos lugares onde se vendem o corpo, né? As meretrizes, né? Ele iria nos lugares onde se vendem a alma através das drogas, e muito pouco, talvez nunca seria fosse encontrado numa igreja, num centro espírita ou num templo, né? Então ele diz: Nunca te disse que pecadores estão no caminho justo, mas que eu vim ao mundo socorrer os sãos, não os doentes. Não, aliás, socorrer os doentes e não os sãos. Né? E quem diz que as pessoas que se dizem boas são boas? Né? Vocês lembram que eu disse assim, lá no início, né, que ele diz assim: Maria Madalena, odiada por ser meretriz; Zaqueu, odiado por ser rico; cego de Jericó, odiado por ser pobre. Então o ódio era coisa comum na vida deles. Então Jesus tinha que estar com quem? Com esses irmãos que eram odiados. Né? E não com aqueles que se diziam ou pensavam que deveriam ser amados. Eles tinham o papel de odiar. Então é uma coisa que a gente tem que realmente pensar. Eu perdi aqui um pouquinho onde que eu estou. Página 5, 6, 4, 3. Aqui. Isso. Então, o que dizer então dos bons que dizem serem bons, mas detestam os maus? Dos felizes que dizem serem felizes, mas desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus. Aí continua Nicodemos na história. Messias, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhar a mesa sem visitar os lares pobres que estavam ao seu redor? Estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Quer dizer, a partir dos 30 anos, Jesus esteve com a multidão. Relativamente a Zaqueu, ele é um rico que desejava instruir-se.
e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros. Ele era odiado, ele era avaro, é o mesmo que recusar remédio ao doente. Ele continua: eu estive com a multidão sempre, mas Zaqueu precisava naquele momento porque ele queria instrução. Perguntem, né? Vamos perguntar se valeram essas instruções a Bezerra de Menezes, hoje, né? Depois de passados 2000 anos, o trabalho que ele faz. Ele nem precisava estar no planeta Terra, mas ele está no planeta Terra. Por quê? Porque valeram as lições dele estar junto com Jesus, né? Aí Nicodemos diz: e as meretrizes, Senhor, por que as defendestes? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres, que censuras, ressurgirão no lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhe abusarem a confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Isso nós lembramos do apedrejamento da adúltera, né? Onde hoje nós somos levados a pensar: onde o homem, só a mulher que seria apedrejada? E o homem que tentou a mulher não seria apedrejado? O homem era superior à mulher, então a mulher, se cometesse algum delito, ela seria apedrejada até a morte. E o homem que traiu o marido dela? E o homem, ele não era apedrejado? Então Jesus diz no apedrejamento da adúltera: onde estão aqueles que te condenaram? E todo mundo saiu, né? Só ficou Jesus e a adúltera. Aí Jesus, eles se foram, disse a adúltera: eu também não te condeno, né? Vai e não peques mais. Jesus a livrou do apedrejamento, abrindo os olhos daqueles irmãos que estavam ali, né? E ele fala a mesma coisa com Nicodemos nesse momento, né? Aqueles que, onde estão aqueles que lhe abusaram da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade, né? E aí Nicodemos continua: Senhor, ouvi dizer que desde que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais do que os outros companheiros, ele sabe agora o quanto custa o sofrimento da deserção. Porque no momento em que Pedro cai em si e vê que negou Jesus, a modificação de Pedro foi aí, neste momento. Não foi quando Jesus o chamou lá atrás, dizendo: Pedro, venha ser um pescador de homens. Pedro, que era irmão de André, os dois estavam juntos. Jesus chegou para Pedro e para André e disse: venham ser pescadores de homens, né? E ali não foi a conversão real de Pedro. A conversão real de Pedro foi quando pergunta Jesus a ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele diz: impossível, eu te amo tanto que eu não faria isso. E fez. E quando desperta, modifica. Se modifica, e ele, a partir daí, ele é o condutor, sim, né? O colaborador, o condutor dos discípulos. Todos os discípulos ouviam antes Pedro para fazer qualquer coisa, né? Inclusive Paulo. Aí ele continua: mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixastes imolar entre 2 malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Como pode julgar apressadamente a tragédia das criaturas, cuja história não conhece desde o princípio? Não há coberto quem pratica o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformaram em vítimas do próprio desequilíbrio, e há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade,
com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz. Mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. É como nós atendemos os nossos irmãos na terça-feira, nas salas de desobsessão, né? Eles se arrependem e vão para o seu, como é que fala? E vão para o seu, para a sua recondução ao bem, né? Aquele irmão Dimas, né? Ele se arrependeu de ser um ladrão. A mãe dele, Tamar, estava presente na sua crucificação. E ele ali arrependido disse: Senhor, quando entrares no reino de Deus, lembra-te de mim. Aí em verdade te digo que hoje mesmo entrará no reino de Deus comigo. E ele leva, mas reeduca e faz com que ele seja um apóstolo depois, lá na frente. Ele vai ter as suas passagens, ele vai ter o seu sofrimento, ele vai ter a sua história de vida recontada pelas próprias atitudes que ele fizer, nas suas escolhas futuras, que não estão no nosso conhecimento, mas que a partir do momento em que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo que o mesmo sentimento, as mesmas dores, as mesmas conclusões que aqueles irmãos lá atrás tiveram dos ensinamentos de Jesus, são essas conclusões que nós estamos chegando hoje, 2000 anos depois, atrasados na nossa história de vida. Precisamos remodelar nossos pensamentos para que esses pensamentos alcancem misericórdia àqueles irmãos que estão sofrendo muito mais do que nós, né? Dando a nós a oportunidade de renascimento todas as vezes que forem necessárias, sejam aqui, sejam em outros orbes. Para quê? Para que nós alcancemos aquele redil que são as ovelhas que o Senhor resgatará. Nós somos essas ovelhas. Então, Dimas, ele foi reconduzido para ser reeducado. Nós não estamos passando por um processo de reeducação todos os dias, de reconduzimento. Reconduzimento? Não. Conduzir, pode ser a palavra. De sermos reconduzidos à vida de espíritos voltados ao bem? Nós teríamos, talvez. Então ele continua, ele não para, ele não. Senhor, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Por que pedistes perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que espancavam? Ele achava isso um absurdo, como nós achamos um absurdo, realmente. Aí ele diz assim: eu os perdoei, tá certo. Eu vou ler o que ele respondeu daqui a pouco. Eu os perdoei, tá certo. Mas eu não tirei a responsabilidade deles. Então ele diz: eu não anulei a responsabilidade em tempo algum. Eu roguei algemado à cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deveriam fazer. Eu esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso mesmo se revelavam dignos da maior compaixão. E com essa resposta, né, essa resposta é muito conclusiva e merecedora de muita meditação, porque nós somos dignos de compaixão dos céus, mas às vezes não temos compaixão pelas pessoas ao nosso redor. Às vezes nos prazeiramos com determinadas condições sociopolíticas, econômicas, em detrimento de alguns, né? Vibramos em detrimento de nós, odiamos, né? E nós precisamos mudar esse nosso comportamento. Porque quando se fala sobre o Evangelho, não se fala sobre o comportamento dos outros, se fala sobre o nosso comportamento. Então ele fala: em nenhum momento eu tirei a responsabilidade de ninguém. Em nenhum momento. Todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, diz Jesus.
né? Eu só roguei que, Pai, eles são ignorantes. Quando eles souberem o que tem que fazer, vamos apostar neles. Eles farão. Farão, sim, com certeza. Eu aposto neles, né? Talvez seja a frase que eu colocaria na boca de nosso irmão, nosso mestre Jesus, sem ele ter dito isso, né? Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel, as lágrimas me subiram às entranhas. Quer dizer, depois que Jesus terminou de falar isso, as lágrimas começaram a correr não só no rosto de Nicodemos, mas dentro da alma dele, das entranhas da alma, para os olhos, né? Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi, como se o Senhor me falasse longe, muito de longe. Misericórdia quero, não sacrifício. E aí, né, que nós pensamos, né? Eu pensei como retornar à minha caminhada, aos caminhos que Jesus desejaria que eu caminhasse. Como fazer para que Jesus me recebesse de braços abertos e dizendo: eis que retorno, eis que o filho retorna, aquele que estava perdido vem novamente à casa do Pai. E eu lembrei da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, a Simone está presente, ela gosta muito de parábolas, nós gostamos, né, Simone? E eu acredito que vocês também gostam, né? A parábola do filho pródigo, ela é tão impactante, tão importante, que foi merecedora de um livro, Em Busca da Verdade. Esse livro da Joana de Ângeles faz parte da psicologia, né? Da parte psicológica, né? Esse livro aqui, ele tem mais da metade desse livro, quer dizer, olha quantas páginas, mais da metade desse livro aqui, ó, são 270 páginas, mais da metade desse livro dedicado à parábola do filho pródigo. De tão profunda que ela é, Joana de Ângeles já trabalhou. Se um dia vocês quiserem fazer um estudo real, eu não vou passar estudo aqui para vocês, é só adquirir esse livro. Em Busca da Verdade. Vocês querem conhecer o que é, né, uma parábola bem estudada, né? Ela está aqui, né, no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles. O livro é magnífico, né? A autora é magnífico. O médium de alta confiabilidade. Então, nós não temos que duvidar da confiabilidade do que ela fala na área psicológica, mas a parábola, ela continua dizendo para nós que o Pai nos aceita. E nós viemos aqui ler um pouco dessa parábola para terminar a nossa conclusão dessa tarde falando da parábola. Disse ainda, Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua, e ali dissipou toda a sua herança, numa vida devassa, e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar de porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E cair em si é importante. Pedro caiu em si.
Tomé caiu em si. Maria Madalena caiu em si. Zaqueu caiu em si. Né? E nós? Ainda somos convidados a cair em si, cair em nós, né? Tentando fazer um português mais correto. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele não ficou só no pensamento, percebam aí, né? Quando se cai em si, não se fica só no pensamento. Se faz aquilo que você caiu em si. Caindo em si, decidiu mudar e mudou. Ele não ficou, vou pensar, amanhã eu faço, depois amanhã eu faço. Caindo em si, caindo em mim, descobri a necessidade de emagrecer. E eu não vou fazer, amanhã eu começo, depois de amanhã eu começo, depois de amanhã eu começo, amanhã eu começo. Isso não é cair em si. Você descobriu o que precisa, mas você ainda não caiu em si ainda. Então, ele partiu, de repente ele partiu, ele não deu outra chance dos pensamentos dizerem, né? Fica aqui, é mais cômodo, você precisa viajar longe. Partiu e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu. Cadê? Perdi. Encheu-se de compaixão. Novamente a palavra compaixão, novamente a palavra misericórdia. O pai se encheu de misericórdia, o pai se encheu de compaixão e correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Não foi ele que se lançou no pescoço do pai, foi o pai que se lançou no pescoço do filho. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Ilmair. Um abraço para vocês. Boa tarde, Júlio. Sejam bem-vindos. Júlio Reis, Ilmair. Deixa eu ver aqui. E Vitor, né? Vitor, também boa tarde para vocês. Então não foi o filho que se abraçou ao pai. O pai tão feliz ficou, se abraçou ao filho, cobrindo de beijos. O filho então disse, como havia decidido, caído em si: pequei, pai, contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazer a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. O pai nem ouve que ele continua seu filho, ele continua sendo seu filho. O pai estava feliz. Começaram a festejar. Seu filho mais velho chegando, estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu música e dança. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E eles disseram a ele: é teu irmão que voltou e o seu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Eis um motivo de felicidade. Né? Mas o irmão não enxergou assim. E na Bíblia de Jerusalém, né? Na Bíblia de Jerusalém tem um título assim: é, o filho perdido e o filho fiel. Né? O filho perdido, tudo bem, mas foi fiel mesmo? Atrás de toda aquela raiva que ele tinha do irmão ter voltado, tinha fidelidade real ao pai? Ou só apenas esperando ele morrer para receber todo o dinheiro da herança? Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu, se humilhou, saiu de casa e ainda suplicou-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo veio esse teu filho. Não disse assim, contudo veio o meu irmão, não. Contudo veio esse teu filho. Olha quanta raiva contida.
né? Que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Ah, não, não suporto, não aguento, isso é muito para mim, né? Quer dizer, ali ele mostrava a real personalidade. A fidelidade dele estava vinculada, né, a estava vinculado a aquilo que ele havia de receber. Não tinha muita fidelidade ali. Então, quanto que é a fidelidade desse que fica? Qual a personalidade também daquele que ficou? É discutível. E nesse livro aqui, ó, se discute todas as personalidades do livro, desse conto, né? Todas as personalidades, a capacidade que nós temos de sermos, aparentarmos ser como fariseus, de uma certa maneira, e na verdade, dentro das nossas atitudes interiores, nós sermos completamente diferentes. Atitudes exteriores uma, atitudes interiores outra. O filho que ficou, ele aparentava exteriormente uma atitude, demonstrou através da sua raiva a atitude que realmente ele tinha, raiva, né? Talvez o desejo de ter feito o que o irmão fez, mas não teve coragem. E o irmão novo teve coragem. Teve coragem de ir e testar, mesmo que fosse ruim. E teve coragem de voltar. Teve coragem de voltar e dizer: errei, pai, me perdoa, não me chama mais de filho. Mas eu errei e a partir de hoje só tenho outro filho. Tudo bem, né? Você tem a oportunidade de receber tudo aquilo que você vivenciou. O filho que ficou, não. E aí? Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. É lógico, o filho já tinha posse daquilo. O outro já tinha levado, materialmente falando, o que era dele. Tudo que restou após a morte do pai era do outro. Ele não tinha o que reclamar. Mas enquanto fosse do pai, era do pai também, né? Então é ainda mais sovinice, né? E tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. E quando nós formos reencontrados, seria como Jesus disse: haverá mais felicidade no céu por uma ovelha que retorna ao aprisco do que 99 que não precisam mais de arrependimento, porque já estão no redil, no aprisco, né? Haverá mais felicidade no céu por aquele que se arrepende dos seus pecados, Jesus disse, do que aquele, né, 99 que não precisam se arrepender mais. Nós terminamos, né, agradecendo, lembrando, né, que nós estamos passando por pequenas modificações nas nossas casas, e nós seremos e serão comunicados os irmãos posteriormente sobre o retorno dos nossos trabalhos, né, que estão muito próximos de acontecer. Nós aqui não diremos o dia, mas eles estão próximos de acontecer e esperamos que essa comunicação surja o mais rápido possível. Lembrando também aos irmãos que nós estamos em obras, né? Em obras de caridade. Hoje mesmo, talvez, ou amanhã, não sei, estará ocorrendo o Mazar, né? Em Neves, né? Que, que, que é trabalho da nossa casa. Nós também fizemos semana passada, se eu não me engano, ou semana retrasada, né, parte do nosso das cestas de alimentações, e que todo mês nós trabalhamos, né? Nós estamos em finalização, nós já adquirimos o elevador, né, dividido em várias parcelas. Então, nós convidamos aqueles que quiserem participar, né? Inclusive em compartilhar essa mensagem que esse vídeo nosso e os nossos mensagenzinhas pedindo essa colaboração. Temos uma vaquinha funcionando, temos depósitos do Pix também trabalhando com essa ideia de que qualquer ajuda é bem recebida, seja ela de mantimentos que chegarão a alguém que precisa de mantimentos, seja ela de blusa de frio, né? Que chegará alguém que necessita uma blusa de frio,
chega àqueles também que necessitam de um cobertor, de uma mãe que acabou de receber um filho, de um enxoval, que nós também costumamos trabalhar com esses enxovais. Seja de que forma for, que chegue. É, 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 o Luiz Eduardo está aí compartilhando nesse momento um WhatsApp oficial do núcleo, né? Ele vai divulgar um telefone. E esse telefone vai ser. Vocês podem anotar esse telefone se quiserem já colocar na lista de contatos de vocês esse WhatsApp para que nós possamos atender por chamada, como é que chama? Por pessoas que vierem querer ser atendidas, porque não vai poder ter muita gente semanalmente. É uma vez por semana, aquele que falar primeiro, tá bom? Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre, a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que trabalham por nosso equilíbrio hoje e sempre. Muito obrigado por permitir esse trabalho que foi buscado com muito amor junto ao Evangelho, que esse amor possa chegar aos nossos corações. Agradecemos a presença de todos, que esse amor continue em nossos lares, aos nossos familiares, que nós possamos distribuir esse amor em nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Muito obrigado a todos pela presença de todos, que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado, um abraço a vocês.